Muito boa noite amigos, boa noite seguidores, boa noite a todos que com certeza estão, como eu, em isolamento social. Esta é a primeira vez que eu falo com vocês desta forma, não nas ruas ou a bordo do SP Rontetur. Para quem não me conhece, eu sou Ângelo, eu sou o comissário-chefe de um passeio inusitado em São Paulo, que se chama SP Rontetur, mas que já existe há 10 anos nesta cidade. Sempre circulamos nas ruas e nesses 10 anos de trabalho já estivemos com mais de 15 mil pessoas. Para aqueles que então não me conhecem, espero que hoje vocês estejam conosco nessa próxima hora, talvez até mais, para conversarmos um pouco sobre a situação que nós estamos vivendo. E que, para aqueles que já estiveram conosco, sabem muito bem que a nossa preocupação sempre foi falar sobre as nossas aflições e sobre todas as atitudes que nós, como cidadãos, fazemos refletir na nossa cidade. E se estamos em São Paulo, com o SP Rontetur, na nossa metrópole. Olha, eu tenho visto hoje nas redes sociais circular um pensamento que diz o seguinte, talvez seja de um filósofo. Eu estou aqui com um pouco de tecnologia no meu isolamento, embora vocês saibam que eu seja vintage. E muito obrigado a todos que estão chegando nesta sala para conversarmos no tema de hoje com um psicólogo que sempre esteve conosco a bordo, que sempre prestigiou o nosso trabalho, para que nós falemos sobre afeto. Afeto versus pandemia. O pensamento que eu vi essas horas atrás dizia o seguinte: a imaginação é a metade da doença. A tranquilidade é a metade do remédio. E a paciência é o primeiro passo para a cura. Mas o medo está presente e todos nós sabemos. Vamos também falar sobre o medo. O medo é uma espécie de regulador do ser humano. Nós não podemos subestimá-lo, porque se nós subestimarmos esse medo que nós sentimos fisiologicamente, esta reação, se nós subestimarmos, podemos correr riscos. Né? Mas também não podemos valorizar demais, intensificar esse medo, porque ele pode destruir as nossas próprias forças vitais, ele pode destruir até os nossos sonhos. Este momento de isolamento, principalmente porque hoje nós vamos conversar sobre isso, sobre afeto, sobre emoções. Esse isolamento, além de ser importante a toda uma população, para que não contamine, não dissemine esse vírus, é importante para que nós façamos a nossa revisão emocional. Esse isolamento, entendam como muito importante para a reflexão no universo de cada um de vocês. A partir de hoje eu vou começar algumas conversas, já que estamos em isolamento, em quarentena, com alguns profissionais. Esses profissionais que fizeram parte desses 10 anos do SP Rontetur. E também, antes de mais nada, antes de começar a conversar com o nosso convidado de hoje, Caio Ferreira, que já está conosco aqui online, eu queria agradecer a compreensão de todos os passageiros que remarcaram o SP Rontetur, porque nós fazemos vendas antecipadas. Eu quero agradecer em nome de nossa equipe, de todos os comissários, técnicos, o motorista, nosso Haunted Driver, a empresa de transportes, todos agradecemos por vocês remarcarem e por nós hoje estarmos pensando nas soluções dia após dia. Eu vi um poema que eu quero dizer a vocês, extremamente oportuno. Não tenho pressa. Pressa de quê? Não tem pressa, o sol e a lua estão certos. Ter pressa é crer que a gente passa diante das pernas. Ou que dando um pulo
salta por cima da sombra. Não, não sei ter pressa. Se estendo o braço, chego exatamente aonde o meu braço chega, nem 1 centímetro mais longe. Toco só onde toco, não aonde penso. Só me posso sentar aonde estou. E isso faz rir todas as verdades absolutamente verdadeiras, mas o que faz rir a valer é que nós pensamos sempre outra coisa e vivemos vadios da nossa realidade. Estamos sempre fora dela, porque estamos aqui. Fernando Pessoa. Caio Ferreira, com certeza, está já online e eu quero usar a tecnologia, portanto, para chamá-lo aqui e nós começarmos a nossa conversa desta noite. Ele que faz parte da Sociedade dos Psicólogos. O nosso dispositivo móvel está pensando, está tentando localizar. E eu queria dizer, enquanto isso, que toda essa rede de solidariedade que nós estamos... Caio Ferreira, psicólogo que está em São Paulo. Vamos conectá-lo. Eu não consigo, porque eu sou vintage. Um pouco de tecnologia. Eu saí há pouco tempo, assim como Eternia do Orkut. Olha, várias pessoas enviam solicitações. Vamos visualizar novamente. Isso é difícil para um fantasma do século XVIII. Aqui está ele. Eu vou adicioná-lo novamente. Estou aguardando que ele responda. Doutor Caio, eu acho que merece esse título, mas eu não sei se posso. Caio Ferreira. Não estou conseguindo. Vamos tentar novamente. Caio Ferreira está a postos. Todos vocês que estão chegando para uma conversa que nós esperamos ter com o psicólogo Caio Ferreira, da Sociedade dos Psicólogos. Estamos aguardando. Aqui diz que não é possível entrar. Caio, tente uma outra conexão. Enquanto isso, eu gostaria de dizer a vocês que estão sempre em nossos passeios. E nesses passeios, quando nós falamos sobre tragédias, lendas, entre o imaginário e os fatos verídicos, o nosso objetivo sempre é que você reflita sobre a negligência humana. E nós tivemos, 100 anos atrás, uma epidemia em São Paulo. Nós já vivemos essa epidemia. Essa epidemia que afetou a sociedade, que causou muitos óbitos, que mobilizou a sociedade. A gripe espanhola. O próprio Cemitério da Consolação, que nós sempre contamos as histórias a partir dele, foi também um dos lugares onde os corpos foram sepultados por causa da gripe espanhola. E eu quero contar essa história para vocês. Vamos tentar novamente, porque sem ele nós não vamos conseguir hoje conversar sobre o atendimento psicológico, sobre essa questão da quarentena e do atendimento psicológico. Caio Ferreira, agora sim. Boa noite, Caio. Como está você em isolamento, Caio? Eu estou bem, estou seguindo aqui todas as recomendações de distanciamento, isolamento social, quarentena voluntária. Para mim é um prazer conversar aqui mais uma vez com o Ângelo. Boa noite. Esse fantasma prazer é nosso. Boa noite. Tenho certeza que de todos os que estão na nossa sala, Caio. Boa noite a todos. Caio, eu falava agora há pouco, nós vamos explorar um pouco esse assunto que está sendo muito importante, eu acho, ao mesmo tempo e com a mesma intensidade, que é a questão da contaminação. É também nós lidarmos com essas questões emocionais. Nós estamos em um isolamento compulsório. As pessoas estão parando para enxergarem a si mesmas, que é o que eu costumo dizer, é uma reflexão muito importante. E eu citei agora há pouco
que no caso dos psicólogos, no caso de um atendimento psicológico, várias comunidades estão se mobilizando. Já citei uma delas em São Paulo, acredito que seja para o estado de São Paulo, né? Que é o www.psicologiaviva.com.br, e inclusive há pouco nas redes sociais, aqui mesmo na página do SP Home Tour, uma das nossas seguidoras, psicóloga, psicoterapeuta, vou citar o nome dela, Ruth Borges. Muito obrigado, Ruth Borges. Você já está se disponibilizando, se voluntariando a um atendimento. Se você precisar, nós vamos transcorrer com a nossa conversa agora, viu, Caio? E essas pessoas, com certeza, elas vão postando nos comentários. Muito obrigado também, Ruth Borges. Obrigado, Caio, por estar aqui com a gente. Caio, viramos BBBs. E agora o que a gente faz? Todos em suas casas confinados. É verdade, essa é a recomendação, né, de isolamento, até porque, né, o contágio desse vírus, né, eu não sou infecciologista para falar, né, com tanta propriedade, mas tenho estudado aqui muito durante a minha quarentena, e é extremamente necessário as pessoas, né, manterem a distância social, né, o que, querendo ou não, mobiliza os nossos afetos e os nossos comportamentos, né, a gente gosta de dar a mão, a gente gosta de dar abraço, gosta de trocar beijo, e a instrução, né, justamente para não compartilhar objetos pessoais, para cumprimentar, né, com o cotovelo, para aprender a tossir, né, com a parte interna do cotovelo, né, aqui do cotovelo também, para utilizar a mão não dominante, né, isso tudo de uma hora para outra. E o isolamento, como diz bem aqui, uma participante que está acompanhando, não significa solidão. Essa é uma oportunidade também para a gente retrabalhar, né, os nossos relacionamentos, tentar, né, cultivar na nossa casa, com as pessoas na nossa comunidade, né, seja via internet, seja por uma distância social segura, mas é hora da gente também cultivar, né, relacionamentos aí positivos, né, tentar ajudar os outros de forma genuína, né, principalmente aquelas pessoas, né, ou do grupo de risco, ou pessoas, né, com mais dificuldade em entender, né, e se mobilizar para esses novos comportamentos, bem como aquelas pessoas, né, também com mais dificuldade em utilizar a internet para se comunicar, né, com os seus entes, né, queridos, ou para utilizar serviços de compra, de delivery, de pagamento de banco, enfim, esse tipo de coisa. Caio, eu queria recordar um pouco, eu falei no início dessa conversa, antes que você chegasse, sobre a gripe espanhola. Quando nós falamos no nosso passeio sobre essas questões sérias, né, as pessoas têm um volume de informação muito grande sobre a história, mas esse é um momento muito oportuno para a gente lembrar o seguinte. 100 anos atrás, 102 talvez, em 1918, mais precisamente, o que aconteceu em reflexo também à Primeira Guerra Mundial? Nós tivemos uma Primeira Guerra Mundial que foi devastadora, milhões de pessoas morreram, mas isso acontecia lá na Europa. E o Brasil, de uma certa forma, não se sentia vítima dessa guerra. Os reflexos, talvez não se sentisse tão abalado. Então, o que aconteceu coincidentemente nessa época foi a vinda da influenza, da gripe. Essa gripe, por causa da chegada pelos navios nos portos, né? Então o Rio de Janeiro foi o primeiro a receber essa influenza, a gripe espanhola. Ela foi batizada de gripe espanhola exatamente porque o rei da Espanha foi vítima dela, então teve esse batismo de gripe espanhola. Mas, na verdade, o Rio de Janeiro, antes de chegar a gripe espanhola, ele já tinha tanto a varíola quanto a febre amarela endêmicos. Hein? Já tinha isso. E o que acontece quando essa gripe espanhola chega rapidamente no Rio de Janeiro? Vamos falar em outubro de 1918. O Cemitério da Consolação, assim como Araçá são antigos, o Cemitério da Consolação, ele foi feito um pouco antes. Mas, quando chegou, por causa do reflexo vindo da Europa, esta gripe imediatamente começou a causar mortes no Rio de Janeiro. São Paulo se preocupou, tentando fazer com que quem vinha de Santos não chegasse à cidade ou de outros estados. Não foi possível. E na primeira morte do primeiro paulistano, já havia 700 mortes no Rio de Janeiro. Isso fez com que o que as autoridades estão pedindo hoje
exatamente aconteceu 100 anos atrás. O comércio fechou, eles pediam que evitassem aglomerações, que inclusive não saíssem na friagem da noite, e tudo isso muito rapidamente. As mortes foram crescendo para centenas. Os sepultamentos, sabe o que aconteceu, Caio? Eles precisaram iluminar o cemitério à noite para poder trabalhar dia e noite com os sepultamentos em São Paulo. E uma das mortes foi o então presidente, recém-eleito, Rodrigues Alves, que morreu em Guaratinguetá. Ele não tomou posse, ele morreu em Guaratinguetá, vítima da gripe espanhola. Então estamos falando de uma epidemia. Uma epidemia que chegou ao Brasil. Agora estamos falando de uma pandemia, estamos falando de algo que está em todo o mundo. É importante respeitar, como você disse, essas medidas das autoridades. Não é para nós brincarmos, não é para nós estarmos nas ruas, e aqui vem então a nossa iniciativa de conversar sobre isso. Caio, eu vou fazer uma pergunta um pouco direta e focada nesse momento em que as pessoas recorrem à espiritualidade. Cada um tem a sua religião. Qual é o papel nesse momento das religiões nesse cenário? Olha, penso, né, que as religiões elas acabam dando, né, sentido e significado, né, propósito a muitas pessoas. E dialogam, né, com até um dos caminhos estudados para a felicidade, né, para a felicidade e para o bem-estar humanos. Então, muitas pessoas elas encontram sentido e propósito por meio da religião, por meio da espiritualidade. Outras pessoas, né, encontram sentido e propósito por meio do trabalho com ética, por meio da educação dos filhos, outras tantas por meio da expressão criativa, né, por exemplo, e tudo isso ajuda a gente a entrar em contato com emoções positivas nesse momento, que serão fundamentais. Pelo seguinte, eu penso que as emoções positivas, né, nesse momento, elas vão ter dois papéis importantes. Né? O primeiro de ajudar a gente criativamente, né, nos nossos próprios recursos, elevando o nosso bem-estar. Né? As emoções, né, positivas também elas acabam, né, aumentando, né, os níveis, né, do nosso sistema imunológico, mas elas também, né, serão importantes para a gente conseguir, né, para nos auxiliar nas consequências, né, mais negativas que todo esse cenário pode trazer, né, a nível de acidentes de percurso, a níveis de eventuais lutos. Então, todo o significado, todo o acesso a emoções positivas, né, ele deve ser cultivado nesse momento, porque ela tem esse caráter de ajuda dupla. E as recomendações, né, só voltando um pouco, elas devem ser seguidas também, porque a gente tem um momento, né, uma oportunidade muito boa aqui no Brasil, né, diferente de outros países, né, mais afetados, né, principalmente na Europa, a gente já tem aqui a oportunidade, por que eu estou falando isso? De a gente evitar os erros, né, que foram cometidos lá, né, e de seguir justamente, né, as medidas mais adequadas. Por isso que fala-se tanto sobre isolamento social, né, sobre quarentena, e é importante que a gente repita, né, essas informações, porque está entre as medidas, né, que vai achatar mais ainda nessa curva de disseminação. Caio, eu vi posts que diziam, por exemplo, que o brasileiro não está acostumado com catástrofes, com grandes tragédias, e que por isso não se mobilizou tão rapidamente. Ele não tem tsunamis, ele não tem furacões, ele não tem essa situação. Sempre se fala que o Brasil é abençoado, e eu acho que existe uma diferença muito grande entre o brasileiro ser hospitaleiro, caloroso, e exercer propriamente a cidadania, ter responsabilidade social, que é o que não vemos rapidamente acontecer. É preciso que haja uma certa pressão para isso, que poderia acontecer naturalmente. Afinal de contas, nós já vivemos situações que não necessariamente sejam catástrofes, mas sabemos da importância de ajudar a coletividade. Por que isso acontece com o brasileiro? Você tem alguma teoria sua? Olha, interessante, né, essas observações, né, de um país tropical, maravilhoso, naturalmente que isso acaba sim influenciando,
uma despreocupação geral se a gente, né, comparar o tipo de cultura e de sociedade ou dos Estados Unidos, né, que sofre com terremotos, sofre com furacões, ou do Japão, né, aquele apunhalado de ilhas também, né, onde as casas, né, são preparadas, onde as pessoas desde crianças, né, são instruídas e educadas a como reagir, né, por exemplo, a um terremoto, a um tsunami e assim por diante. A gente não tem, né, esse tipo de cultura de catástrofe, sim, aqui no Brasil, né, se a gente comparar com outros países que têm de uma forma, né, mais crônica, mais repetitiva, né, esse tipo de acidente. Eu acho que quando você falou sobre essa questão da emoção positiva, a sua corrente de trabalho, eu acho que fala sobre atingir essa felicidade, rever alguns pontos que atingem essa felicidade. E existe o que vocês chamam de PERMA, é isso? Eu até olhei na sua página. Eu vou tentar falar resumidamente, porque eu acho que as pessoas que estão conosco, elas devem saber muito bem. Às vezes inglês, às vezes a tradução mesmo. PERMA seria, o P seria Positive Emotion. Estamos falando de emoções positivas. Depois você vai discorrer sobre isso. Depois estamos falando no E sobre engagement. Estamos falando sobre a interação entre as pessoas. Depois falamos no R sobre relationship, que é relacionamento. E depois o M vem meaning, dar um significado a tudo isso. E o A, accomplishment, seria a realização, ou seja, a consagração de tudo isso que você vai explicar. Pode começar, Caio. Perfeito, muito obrigado por essa introdução, né? O PERMA, ele é um dos modelos de compreensão do bem-estar humano. Né? Não foi algo, né, que eu inventei, né? É importante dizer isso, né? Mas foi desenvolvido, né, por um psicólogo, né, que está vivo, que é o Dr. Martin Seligman, lá dos Estados Unidos, que também, né, é o fundador da chamada psicologia positiva, que, em resumo, né, é uma abordagem nova da psicologia, né? Ela nasce a partir de 1998 para estudar justamente, né, estados aí de alta performance, criatividade, bem-estar, felicidade, né, o que torna a vida das pessoas, né, melhor, e não só se preocupar, por exemplo, né, com a cura, né, de doenças, com o alívio de sintomas, e sim, né, amplificar o potencial, né, e melhorar a vida das pessoas. Então, um dos modelos, né, de bem-estar que a gente utiliza é conhecido, né, como PERMA, né, justamente com essas 5 letrinhas, né, cada letrinha apontando para um dos fatores que contribui, né, para a felicidade, e a gente começa justamente, né, falando das emoções positivas. As emoções, pode falar. Por favor, continue contando, porque as pessoas que estão chegando vão entrando na sala. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, nós estamos conversando com o Caio Ferreira. O Caio Ferreira, ele sempre esteve conosco no SP Tour para falar sobre o comportamento das emoções, não é? E é muito interessante. Quando a gente decidiu conversar hoje, nessa iniciativa, de inclusive, por meio desta conversa, dizer a você que se tem alguém vulnerável, alguém que nesse isolamento social precise de atendimento psicológico, aqui temos um profissional, ele é o fundador, não é, da Sociedade dos Psicólogos, e vai começar a surgirem, vão começar a surgir os comentários, que vão colocando esses voluntariados. Então, a gente está falando do atendimento psicológico, mas vamos falar um pouco mais, porque a gente precisa entender melhor em que esse isolamento pode contribuir, esse tempo em que nós ficamos supostamente ociosos, à espera, em não lidar apenas com 2 fatores, medo e limpeza. Não é isso? Medo e limpeza não são os únicos fatores nesse isolamento. Nós vamos falar hoje sobre isso. Vão entrando na sala e, se quiserem, façam perguntas. Caio, PERMA, PERMA, são essas 5 letrinhas que juntas podem significar o alcance de um estado de felicidade. Isso, cada uma dessas letrinhas, né, fala de um dos caminhos que contribuem, né, para a nossa felicidade e para o nosso bem-estar. Então, né,
Outras teorias, né, do passado chegaram a apontar até 3 elementos, né? Falava que algumas pessoas tinham uma vida prazerosa porque tinham muitas emoções positivas, né? Outras que tinham, né, uma vida significativa porque haviam, né, mapeado e estavam de encontro ao seu propósito, e, né, uma terceira via, né, falava, né, de atividades prazerosas, né, a nível do engajamento e do estado de flow. Hoje a gente já compreende, né, o bem-estar, né, como não dependendo, né, de caminhos específicos, mas, né, sendo contribuído justamente por essas 5 vias, né, que são as emoções positivas, né, os sentidos, relacionamentos positivos, né, o engajamento e também as realizações. E durante o isolamento, como que a gente pode fazer para entrar em contato, então, né, com um ou com todos esses caminhos, né? O primeiro deles é a emoção positiva, que, repito, vai ter um papel duplo para a gente, né, durante esse momento. Primeiro, para a gente, né, ampliar nossos recursos, fortalecer aí as nossas relações, ser mais criativo, que é tudo o que as emoções positivas, né, querendo ou não, fazem com a gente. E, por outro lado, para poder enfrentar, né, todos os piores dos cenários. Então, a gente pode, né, tentar, né, para entrar em contato, né, com emoções positivas, desde já, reduzir o número de notícias que a gente vê acerca do coronavírus. E não digo para a gente tapar o sol com a peneira, não se trata, né, de negar a realidade, mas sim reduzir um pouco, principalmente nesses momentos em que a gente está sendo bombardeado minuto a minuto com informações, e com informações muitas vezes que mudam. Afinal, né, novas evidências, novas possibilidades de tratamento, novos quadros, novos números, novas estatísticas estão aparecendo. Então, eu recomendo, né, que a pessoa ela limite, né, um horário do dia dela, né, 1 ou 2 vezes ali, para entrar em contato com aquelas informações, só que mais do que isso, procurar também notícias positivas, né, da qual faço questão de destacar, né, uma matéria em um vídeo que saiu, né, na BBC Brasil, falando de 10 itens positivos ali a nível do corona, né? Então falavam, né, de medidas, falavam, né, de vacinas que estão sendo desenvolvidas, de possibilidades de cura. São o quê, né? Coisas que nos dão também um pouquinho de esperança. As pessoas podem entrar em contato também, né, com a sua gratidão, né, na sua casa, com as pessoas que ali estão, né, talvez por poder ajudar elas, talvez, né, por conseguir, né, manter as pessoas ali seguras, né. A gratidão também, né, é uma das emoções positivas atualmente, né, mais estudadas pela ciência, e compartilhar também essa gratidão, né, com as pessoas que estão ali na sua casa é um bom exercício, bem como, né, adotar uma perspectiva nova sobre a vida, sobre as tarefas de casa, desde de cozinhar, de passar, né, um momento ali com seus entes, né. Você pode ficar emburrado, você pode ficar entediado, né, você pode ficar com raiva ou com medo, que são coisas até mais, né, naturais se a gente se deixar levar, mas a gente também, né, pode ter uma postura ativa e tentar, né, absorver, né, tentar se mobilizar positivamente, né, com o que está ali, né, no nosso ambiente, na medida do possível. Eu trouxe água, você trouxe água. É importante beber água. Importante, líquido, importantíssimo, janelas abertas, bastante ingestão de água. Bastante ventilação. Tudo isso é importante, sim. Bom, essas questões todas, as pessoas estão recebendo informações continuamente. Eu acho que, eu não sei se você se lembra, quando estava conosco a bordo, ou às vezes em que conversávamos, que eu falava um pouco sobre a questão das conexões humanas, ou a ausência delas. Quando nós estávamos no cenário de São Paulo noturno, vendo pessoas nas ruas, nós falávamos sobre essa questão, que existe a ausência de conexões humanas e que hoje em dia, até mesmo quem quer se reabilitar, acaba desistindo por esse motivo, porque não tem com quem compartilhar. E a sua visão sobre esse distanciamento social, qual é a médio ou a longo prazo? Você acredita que as pessoas terão uma oportunidade muito valiosa agora de reverem isso e de criarem essas conexões, de valorizarem essas conexões, ou esse distanciamento vai acabar por mudar os hábitos das pessoas, até mesmo nos cumprimentos? Não vão inclusive se cumprimentar mais, não vão usar mais o aperto de mão. O que você acha que vai acontecer como reflexo disso? Essa é uma ótima pergunta, né? Até porque as pessoas elas têm necessidade de amor, necessidade de contato, necessidade de interação, e isso mais do que nunca está sendo, né, mobilizado frente a todas essas recomendações.
É difícil eu prever com exatidão o que vai acontecer no futuro, mas pensando que são atos que devem durar por pelo menos, sendo muito otimista, algumas boas semanas, né, ou uma porção de meses aí, isto é, né, a gente tem, né, aí previsões, né, para abril, né, com um pico alto de doença, talvez aqui no Brasil, baixando, né, nos próximos meses. Pensando, então, que esses comportamentos serão mobilizados frente a alguns meses, eu acho que vai ter, sim, alguns reflexos, a hora, né, que essa pandemia terminar, mas que poderão ou não ser duradouros. O que eu quero dizer é o seguinte, é que em um primeiro momento as pessoas, né, elas vão acabar mantendo o que elas adotaram de comportamento durante essa quarentena, durante essa pandemia. E a sociedade em si vai acabar reforçando aquilo ou não. Então, em um primeiro momento, talvez seja automático você ir e falar, né, mais distante com uma pessoa, ou deixar de cumprimentá-la, né, ou até cumprimentar, né, com o cotovelo, mas se isso, né, vai durar ou não, vai depender, né, muito dos chamados reforçamentos, né, sobre esses comportamentos depois da pandemia. Talvez seja importante a gente falar o seguinte, que tudo o que a gente está falando deva ser feito com moderação. Tudo precisa de um ponto de equilíbrio. Nós não devemos ficar o dia inteiro limpando a casa, nós não devemos ficar o dia inteiro com medo da morte, nós não devemos ficar o dia inteiro fazendo só exercício físico. Nós precisamos fazer um pouco de cada coisa. E é uma oportunidade para aquelas pessoas que não têm alguma habilidade aprender junto da família. Porque muitas vezes essa ausência, pelo fato de estarem o dia inteiro no trabalho, e outra pessoa acabar suprindo isso, pode ser um momento de interação. Então, se entregue também a novas experiências, a novas questões internas que você tem na sua casa. Eu acho que é uma maneira de fazer um pouco de cada coisa. A informação de forma moderada, não é? Lidar um pouco com o seu estado emocional, fazer relaxamento, ouvir música, conversar com os amigos virtualmente, um pouco de cada coisa, não é isso? Perfeito, é uma oportunidade para a gente se reinventar, né, para a gente descobrir novas coisas que nos dão prazer também, novas formas de manter os nossos vínculos positivos, afetivos, sem a necessidade, né, do toque, né, até porque a necessidade atualmente é justamente não tocar, né, a recomendação oposta. Então é uma oportunidade para a gente se reinventar, para a gente ser criativo, aprender, né? Então tem até muitas escolas, né, de conteúdos que estão disponibilizando, né, conteúdo gratuito, né, para as pessoas. A própria Casa do Saber, né, faço questão de destacar, né, uma instituição bacana que está disponibilizando conteúdo legal, entre, né, outros tantos canais de filme, né, canais aí de streaming que estão, né, com seus serviços abertos, e tudo isso, né, ajuda a gente a entrar em contato, né, com emoção positiva, se distrair um pouquinho, às vezes aprender outras coisas, mas o importante é não ficar bitolado, seja na limpeza, seja nas notícias de coronavírus, seja ficar o dia inteiro ali, né, com medo de morrer, como foi dito, né, e sim variar, né, aproveitar para fazer esse giro e esse leque comportamental que a gente tem. Então é tempo de usar o melhor dos nossos recursos, os que a gente já tinha e também, né, os recursos que a gente pode construir. Porque senão vai virar um toque, como se diz, né? Limpar muito. Se você ficar excessivamente fazendo algo, você pode desencadear, não é? Alguma situação nesse sentido. Vamos voltar a falar sobre o atendimento psicológico, Caio. As pessoas certamente vão ter em todo o Brasil e os profissionais vão se voluntariar nesse primeiro momento, é claro. Eu citei um primeiro aqui, que foi, vamos voltar, onde está o site, que é www.psicologiaviva.com.br. Atendimento psicológico no estado de São Paulo, gratuito e online, sempre com profissionalismo e com sigilo, a gente sabe disso. E tem mais alguma indicação, Caio? Olha, eu mesmo estou à disposição, eu acabei me voluntariando hoje, né, com um colega lá do Rio de Janeiro, que está montando o grupo, o psicólogo Davi Barsant, e eu tenho visto, né, muitas iniciativas, né, de grupos, né, até grupos privados de psicólogos que estão oferecendo, né, serviços, né, estão fazendo lives, né, seja para psicólogos, seja para a população. Eu mesmo, né, tenho buscado adaptar, né, os meus sites, o da Sociedade dos Psicólogos,
né, e o do CISEM, que é o Centro de Investigação do Comportamento das Emoções, tem uma nota lá, né, sobre coronavírus. Atualmente é muita coisa voltada a profissionais, a psicólogos ainda, porque a gente está em processos de mudança, né, uma vez que nosso principal, né, método de trabalho, né, era a psicoterapia ali presencial. Então, o nosso conselho também está, né, se mobilizando, né, o conselho da categoria profissional, né, e já permitiu, por exemplo, né, o atendimento online, né, sem a aprovação, né, ali, né, de uma plataforma, né, que era extremamente burocrática para isso. Então, a gente já tem, né, eu quero dizer, né, uma série de medidas que estão, né, fervilhando, e para os próximos dias, creio que a gente vai ter muito mais notícia, né, positiva sobre atendimento online gratuito no Brasil. Então, eu repito, né, que eu estou à disposição, e também, né, vou passar bastante informação aí para o Ângelo poder divulgar para vocês quais são esses grupos, quais são esses links, até porque, né, se não fosse tempo de pandemia, né, vocês poderiam fazer atendimento gratuito, né, ou psicológico em qualquer instituição de ensino que oferece o curso de psicologia, que eles têm a clínica escola e fazem esse serviço. Mas em tempos de pandemia, né, a recomendação e a modalidade principal agora vai ser o atendimento online, e o Conselho de Psicologia e os psicólogos, pelo menos os meus pares, eu vejo todos trabalhando com muito entusiasmo, com muita seriedade, muita pesquisa para responder essas demandas. Pois é, muito bem. Agora imagine eu, o que faço eu à espera de poder entrar no meu Haunted Bus, não sei quando ainda, o turismo, sofrendo todas essas questões, mas, mais uma vez, é importante que a gente pense dia após dia essas soluções. Elas estão entrelaçadas, mas é importante que a gente não crie essa ansiedade, não é? E todas as pessoas estão conectadas nessa mesma situação, então vamos pensar as soluções de hoje. Hoje nós precisamos nos resguardar. Hoje nós precisamos proteger. Hoje nós precisamos ficar em casa. Essa é a tarefa de hoje. No turismo, quem sabe, acho que a semana que vem, Caio, eu vou fazer um tour imaginário. Talvez eu faça online um tour imaginário por São Paulo. Eu vou ter uma convidada especial aqui e talvez eu faça esse tour imaginário, onde a gente vai passar por algumas histórias da cidade, aqui mesmo online, no nosso canal, que é esse dispositivo móvel. Caio, a gente também tem que manter o nosso bom humor, não é? A gente precisa não usar isso de forma maliciosa para caçoar de certas situações que são sérias. Mas o bom humor é o estado de espírito, não é? É aquele estado de espírito que nos faz nos sentirmos bem. Seja uma risada por uma história que a gente relembre, seja qualquer momento, mas que nos traga esse bom humor, essa sensação de estarmos bem com a gente, não é? Acho que isso é o mais importante hoje. Então, nós não precisamos ser sérios, preocupados. Nós precisamos ser conscientes, é bem diferente. E essa consciência, ela deve ser coletiva. E vamos aprender na nossa individualidade o que significa isso. Todo mundo sabe, não é, Caio? Se a gente joga a pedrinha no lago, aquela água vai ecoar, vai refletir. Uma pedrinha, o que acontece? Um lago inteiro reflete aquele espelho d'água. O que acontece quando lá no meio do oceano resolve dar uma espreguiçada? Vem tudo aquilo e de repente derruba um prédio, não é? Então a gente sabe que tudo isso é o indivíduo e a coletividade. As pessoas precisam saber o que isso significa, refletir mais sobre isso, saírem das ruas, e este é o momento. Essa é a tarefa de casa, a lição de casa. Depois a gente vai falando sobre outras coisas, não é? É importante. A sua conexão escapou? Escapou um pouquinho, mas eu acho que eu peguei. A questão é que o coronavírus, né, o Covid-19, tem lembrado, né, que todos somos um, né, tem dialogado muito com a sensação de todo, né? Então, pega rico, pega pobre, atinge mais idoso, mas não deixa de atingir crianças e jovens,
né? Então, é uma doença, né, que vem para nos lembrar esse sentimento, né, social, esse sentimento de espécie, né, esse sentimento, né, de que não há divisões, né, talvez as maiores divisões que hajam na nossa nação sejam as divisões linguísticas, né, as barreiras linguísticas, mas frente, né, a esse tipo, né, de biologia, atinge a todos nós que somos da mesma espécie. Então... Caio, já está entrando aí conosco a Ruth Borges. Ruth, boa noite a você. Ruth é uma das psicólogas que já se voluntariaram também a um atendimento. Falei dela no início da nossa conversa. Depois, como estamos todos conectados na nossa página, podem facilmente encontrar o post dela, onde ela se voluntaria. Ruth, que está conosco, estamos com Caio Ferreira, que é da Sociedade dos Psicólogos. Divulguem, compartilhem. Estamos falando sobre essa questão das emoções no momento do isolamento social. Como nós vamos lidar com isso? As pessoas ficam em espaços pequenos, não é, Caio? Elas ficam solitárias também, porque nem todos têm companhia. E uma outra questão que eu também queria dizer, nem todos se dão bem com a família, não é? Então, dependendo de onde estão, isso é uma tarefa árdua. É verdade, não é? É verdade. Então, em primeiro momento, né, É uma difícil. oportunidade. Sim. Agora é uma oportunidade, né? Ou para melhorar essas relações, ou enfim, talvez realmente não seja possível. Aí a pessoa, né, ela pode tentar se engajar, né, com uma atividade que ela gosta. Mas claro que é uma boa oportunidade para ela tentar melhorar esses vínculos, né, tentar entender o que não está funcionando, né, por que ela tem, né, um afeto ou um negativo, ou uma implicância e assim por diante. Mas caso ainda assim, né, seja difícil, ela pode entrar em contato, né, com as emoções, com o bem-estar por meio aí das tarefas de engajamento, né, que ela faz. Ela pode se exercitar, né, muita gente gosta e se sente bem ao se exercitar em casa, né, ou na academia. Outras pessoas, né, gostam de cantar, né, outras pessoas gostam de tocar um instrumento, né, e assim por diante, escrever, né, bordar, costurar, há uma série, né, de atividades aí, né, que podem trazer, né, esse chamado estado de flow para a nossa vida e traz... Tem uma que é excelente, Caio, eu acho excelente, que é perdoar. Perdoar. As pessoas podiam fazer isso nos stories. Perfeito. Perdoar, porque a distância é mais fácil. Reflita, perdoe aquela pessoa. É um momento que você não está no automático, não é? Então, perdoar pode ser uma boa atividade, eu acho. Eu acho que tem mais atividades. Eu, por exemplo, acho algumas interessantes aqui que você pode fazer na sua quarentena. Você disse tocar violão. Tocar violão. Toca o violão com seus avós, aquelas canções antigas. Eles vão gostar. Isso sempre traz um sorriso no rosto das pessoas. Toque para o seu avô, menino da porteira. Ele vai gostar. O que mais você tem como atividades interessantes? Vamos sugerir. Eu acho que a pessoa pode escrever um livro. Não é o momento de escrever o livro? Já plantou a árvore. A árvore está lá crescendo. Agora pode escrever o livro. Com Não é bom? certeza. Escrever é sempre terapêutico, né? Há até psicólogos e psicólogas que trabalham, né, com uma chamada escrita criativa, uma escrita terapêutica, perdão. E eu, quando percebo, né, aí vale para mim, né, quando estou escrevendo, né, estou externalizando ali os meus afetos positivos, negativos, estou me compreendendo, estou em contato com a minha criatividade. Então, o escrever, né, seja um livro, seja um diário, né, sejam os seus pensamentos, aí também é uma atividade muito bem recomendada, assim como ler o que já foi escrito, né, de preferência, né, coisas boas, né, seja o seu livro de cabeceira, seja, né, uma nova leitura. Mas as pessoas são ansiosas. Será que elas conseguem conter ansiedade com essas atividades? Porque o exercício físico, ele acaba eliminando aquela energia que está acumulada. Às vezes o mental pode deixá-la um pouco ainda incomodada. E tem gente que é bastante pessimista, não pode. Se você acha que escrever o seu livro é muito grande e o mundo vai acabar, escreva crônicas, não é? Assim você termina uma crônica, olha em volta, vê se o mundo não acabou, escreve para a crônica. Se você tiver medo de escrever um livro inteiro. Não faça isso. Bom, você tem alguma outra atividade? Se voluntariar para limpar a casa é importante também. Porque a casa tem que se manter limpa. Todos devem colaborar. Todos. E eu tenho mais uma outra atividade aqui, que seria pagar a operadora da internet, porque senão você não vai conseguir e vai ficar literalmente isolado. Não é bom?
Esse é um problema também que vai refletir que a questão econômica em todas as áreas de atuação. A gente sabe disso. Todos vão se reinventar de alguma forma, porque pode refletir em alguns meses, como você mesmo disse, não é, cara? É verdade. E se pagar, né, e que pague, né, a conta aí do Wi-Fi, deixa o sinal liberado, por gentileza, para a gente continuar usando aqui, né, e os vizinhos poderem. Sim, claro, é Exatamente. claro. Tem uma atividade que eu vi interessante, que as pessoas estão escolhendo filmes, estão assistindo ao mesmo tempo e depois elas comentam num grupo. Eu gostei dessa Isso é atividade. bacana, isso é bacana. É interessante. Tem também no Google, você encontra os 10 filmes que se passam numa ilha. Eu acho que também pode ser uma boa atividade. Mas você vai encontrar a sua. É bom a gente ter realmente essa sensação de que está nas nossas mãos a forma com que nós vamos lidar com isso. Por um lado, entender a necessidade que nós temos de proteger as pessoas. E, por outro lado, nós temos um campo aberto interior, não temos? Imenso, vasto. E você está tendo a oportunidade de acessá-lo. Certo, Caio? Vamos fazê-lo da melhor forma. Corretíssimo, é hora de reinvenção, é hora da gente, né, utilizar o melhor dos nossos recursos e desenvolver outros recursos e poder também, né, ajudar aí as pessoas, né, com mais dificuldade, né, como a população idosa, né, a utilizar, né, a internet, a utilizar os serviços aí para se conectar com as pessoas. Repito, né, que isolamento, né, não é solidão, né, isso é muito importante. A gente, né, tem um cenário que não é nem um pouco confortável, mas a gente também, né, tem uma realidade que pode ser construída por nós mesmos, né, com os melhores dos nossos recursos e da nossa criatividade. Perfeito. Eu acho que as pessoas estão gostando de ouvir, não é? Elas estão gostando de ouvir. E, inclusive, isso já é um reflexo. Não temos muitas perguntas que sejam voltadas a essas medidas mesmo de sanitárias, a essa questão da limpeza e tudo mais, mostra que as pessoas já estão cientes, já estão isoladas, não é? Eu acho que elas estão agora colocando um pouco desse lúdico para funcionar. Elas estão ouvindo o que você está dizendo aí, Caio, estão com certeza entrando, saindo, sugerindo às outras pessoas, e assim a gente vai perpetuando, vai criando uma rede cada vez maior com essas ideias, não é? É isso que é o mais importante agora. Dormirmos tranquilos, cuidarmos de nós mesmos, não é? Né? A questão emocional, a nossa questão mental, as nossas sensações devem ser boas e vamos lidar com o que precisa lidar. Vamos sair dessa com consciência. Para que a próxima experiência também, porque o mundo continua sendo o mundo, não é? A gente saiba o nosso real papel nisso tudo. E nessa existência. Essa existência é algo que cada um deve entender dentro de si mesmo. Caio, muito obrigado. Eu acho que a nossa conversa foi bastante interessante. Nós falamos sobre correntes aí dentro da área da psicologia, nós falamos sobre coisas do dia a dia, e depois isso fica também para que as pessoas possam amanhã assistir novamente esse nosso bate-papo. Tem mais alguma observação, alguma coisa que tiver em mente? Eu queria apenas agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, né, falar essas coisas que eu considero tão importantes e que podem ajudar tanta gente nesse período de quarentena, de isolamento e distanciamento social, e só reforçar que eu, Caio Ferreira, psicólogo, estou à disposição, tenho estudado, né, é o meu propósito nesses últimos dias, estudar, levar informação, combater desinformação e ajudar o maior número de pessoas. Então, né, os grupos que eu administro também, a Sociedade dos Psicólogos, o CISEM, que é o Centro de Investigação do Comportamento das Emoções, estão passando por mudanças, por adaptações, já tem lá uma coluna especial voltada a coronavírus, e a gente está dialogando, né, com os profissionais da área da saúde e também com a população, para levar muita informação e para ajudar aí o maior número de pessoas. Só tenho a agradecer, né, a oportunidade e essa organização, né, dessa live aqui também. Você já começou a utilizar, né, o seu recurso criativo, o que é muito bom. Vamos fazer ponte, não é? Vamos fazer ponte, com certeza. Faz ponte. Nós já conversamos, eu fiz as contas, Caio.
Em 10 anos de trabalho, nós já conversamos ao vivo, porque sabe que no passeio nós falamos ao vivo com alguns especialistas, como você, falamos com várias pessoas. Já cheguei a quase 800 pessoas, porque a gente procura trazer aquela informação viva, né, no momento que ela está acontecendo, enquanto também a gente remonta os fatos históricos. Tudo acontece ao mesmo tempo. Então, esse é um momento importante, porque nós criamos uma relação. Você conhece o nosso trabalho, nós conhecemos o seu trabalho, e agora é importante. E a gente vai tentar fazer essa ponte. Se as pessoas que estão seguindo a nossa página do SP Home Tour sentirem a necessidade de algum serviço, sentirem a necessidade de algum aconselhamento, o que quer que seja, faça um comentário, chame no tal direct e a gente busca alguém que a gente conheça. É assim que funciona, não é? E quando estivermos juntos, é claro, a gente também vai para nos entretermos, e a gente vai para aprender, e a gente estará juntos, se Deus quiser, em breve. Caio, a gente vai continuar depois com essa série de bate-papos, então eu vou encerrar aqui a nossa conversa. Nós vamos encerrar juntos, você dá o seu recado, eu dou o meu recado, lembrando que no momento em que nós estivermos novamente a bordo, nós vamos comemorar, talvez ainda não possamos apertar mãos, né? Mas nós vamos comemorar, nós estaremos novamente juntos. Comprem antecipadamente os ingressos, não precisa ser agora, mas quando retomar a saída das pessoas, quando essa situação voltar, continuem comprando esses ingressos antecipadamente, não deixem que o artista se reinvente totalmente, porque é impossível, não é, Caio? Que a gente retome as nossas atividades, o turismo precisa achar também as suas soluções, e nós estaremos à disposição de vocês para esses serviços que são necessários, esses voluntariados. Caio, o meu boa noite é esse, é longuíssimo. Bom, eu vou aproveitar, né, o gancho da SP Round Tour, porque talvez algumas pessoas, né, não conheçam. Eu tenho certeza que quem conhece, né, vai ficar com saudade do trabalho enquanto ele estiver parado, né? Mas para quem não conhece, gente, eu participei algumas vezes por telefone e cheguei a participar também presencialmente. É um passeio extraordinário, é muito legal, é artístico, é cultural, é seríssimo, leva informações que eu não fazia ideia que existiam, e a gente está no ônibus, a gente desce do ônibus, é legal pra caramba. Então, quem não conhece, fica aí super a recomendação, porque eu tenho certeza que quem conhece, e já está chegando o comentário, quem conhece, né, já reage aí positivamente na hora. Pois é, nós agradecemos, a nossa equipe sempre agradece, porque o intuito sempre foi esse. Nós não queremos pegar esse medo, nunca quisemos pegar esse medo, que muitas vezes a gente tem esses estereótipos, né? A gente lida com medo de várias formas. A gente quis lidar com esse medo de uma forma que levasse para o exercício da cidadania, que levasse para a reflexão. E isso fez tanto de forma artística, né? Os profissionais, guia de turismo, atores. O que a gente quer realmente é que você vivencie um pouco disso tudo, tire proveito disso tudo, de uma forma construtiva, não é? Que as pessoas aprendam. E esse momento, por exemplo, é importante para que todos aprendam o que significa o sentido da coletividade, do comunitário, da coletividade, o condomínio, as regras. Ninguém aqui tem o interesse em colocar leis para puni-lo. As leis existem por um motivo único, é para que todos possam interagir igualmente. Então, respeitar a lei é importante para todos, não é? E agora é hora de respeitá-las, respeitar essas decisões. Caio, eu falo muito, porque uma das atividades da quarentena é falar bastante, conversar com as pessoas virtualmente. Imagine eu também que estou confinado. Mas a gente vai terminando esse papo. As pessoas que estiveram aqui conosco, obrigado, as que entraram, saíram, estão ansiosas, viu? Estão ansiosas. Fazem uma coisa, param, fazem outra, param, fazem outra. Mas uma hora todo mundo se acalma. Esse é um momento ainda inicial que as pessoas estão lidando com essa quarentena. E vamos voltar em outras conversas. A semana que vem eu falo com a Rosa Jacques, falo com o João Toqueto também. Ela é sensitiva, ela é paranormal.
Então, nós vamos tentar entender um pouco essa questão da espiritualidade com ela. Cada um lida como pode e com o seu conhecimento. Então, nós vamos falar com ela e com ele também. E eu espero fazer o meu tour imaginário, né? Meu tour imaginário esteja conosco também, viu? Faça esse tour imaginário no dia em que nós agendarmos aqui na nossa página. Caio Ferreira, Sociedade dos Psicólogos, muito obrigado pela sua participação. Eu espero revê-lo em breve e a bordo. Uma boa noite, Caio. Eu vou desligar junto com você com a seguinte mensagem: cuide-se, cuide dos seus, proteja as pessoas que estão à sua volta. É muito importante que a sua atitude seja uma atitude consciente. Boa noite, Caio. Boa noite a todos vocês.